de amor e gratidão, tua palavra vamos aclamar. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com Jesus. Então Jesus disse aos 12, vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu, a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Percebemos na leitura dos Atos dos Apóstolos o bem que os nossos fundadores, ou aqueles que continuaram o projeto de Jesus, a Igreja Nascente, aqueles que receberam o intuito, a missão de levar o Santo Evangelho, o Reino de Deus, para tantos lugares. E aqui nós vemos Pedro, que, impulsionado por Jesus, pela força do ressuscitado, faz milagres. Não por ele mesmo, não por sua própria capacidade. A gente sabe que não é por capacidade de Pedro, pelo poder de Pedro, que ele realizou esses prodígios que estão narrados nesse texto que nós ouvimos. As curas, os milagres, a própria ressurreição, ou o reviver dessa senhora que tinha falecido, tudo isso pela força do ressuscitado. Os apóstolos, os discípulos, se assemelhavam tanto a Jesus, estavam tão impregnados do Espírito de Jesus que realizavam muitas coisas parecidas. Porque estavam cheios da graça e realmente assumiram esse projeto de evangelização. Assumiram esse reino de Deus que precisava chegar aos mais necessitados, aqueles que realmente precisavam de um olhar misericordioso de Deus. Então percebemos a força do ressuscitado que impulsionou os apóstolos. E nós podemos dizer que é essa mesma força que hoje impulsiona os nossos missionários, que impulsiona cada irmão, cada irmã, que procura anunciar esse Jesus Cristo. Sabemos que, humanamente, muito do que acontece na igreja não aconteceria, não existiria. Mas é a força do ressuscitado, a força do Espírito Santo. Essa graça que impulsiona para que esse anúncio do Evangelho chegue em tantos lugares. Os milagres aconteçam através da ação de Deus pelo sim das pessoas. Assim como aconteceu com Pedro e com outros discípulos, outros apóstolos, é o que acontece no nosso meio. Claro que, como nós ouvimos no Evangelho, existe
a dimensão da descrença, daqueles que iniciam uma caminhada, até muitas vezes empolgados, alegres, motivados, mas depois as burdoadas que se recebem no dia a dia, né, as dificuldades, as lutas, as pessoas param de acreditar, alguns vão se desanimando no caminho, vão voltando atrás. Isso acontece, isso realmente é possível. Só que temos que, como Jesus falou para eles, olha, o importante é o Espírito que impulsiona. E é verdade. Nós somos impulsionados por essa força vital que é a própria graça de Deus na nossa vida. E a mesma pergunta que Jesus fez aos discípulos, ele faz também a nós. E vocês? Querem continuar ou querem deixar o caminho? Porque o Senhor não obriga ninguém a segui-lo. Não obriga ninguém a fazer parte do seu reino. Agora, a partir do momento que nós assumimos esse compromisso, aí sim temos que nos responsabilizar por aquilo que assumimos. Mas ninguém é obrigado. Ninguém está obrigado a fazer parte desta missão, desse reino, que a cada dia nós somos interpelados a anunciar. Não há nenhuma obrigação. Temos que ser livres. Quanto mais livre nós servimos o Evangelho, ao reino de Deus, nós vamos encontrando a felicidade. Porque muitas vezes, quando fazemos esse serviço como obrigados, se torna um peso, um fardo. E a pior coisa é alguém servir o reino de Deus como um fardo, como peso. A pessoa se torna, muitas vezes, mal-humorada, irritada, porque tudo fica pesado. Agora, quando fazemos, porque escolhemos isso, na liberdade de filhos e filhas amados e amadas de Deus, a coisa se torna mais leve. Então Jesus faz a mesma pergunta, e vocês? Querem também ir embora? E Pedro respondeu, a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Será que nós também temos condições de fazer essa mesma resposta? Se Jesus nos perguntar, e vocês? Estão querendo também deixar? Qual vai ser a nossa resposta? Ah, Senhor, eu acho que eu vou dar uma parada mesmo, não estou dando conta. Ou vamos responder como Pedro disse, a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Jesus nos chama sempre. O chamado é sempre de Deus, mas a resposta é nossa. Não há nenhuma obrigação no chamado. Não há na resposta, melhor dizendo. O chamado vem de Deus, mas a resposta não é uma obrigação. Não é algo que nós não temos como responder de outra forma. Não. A nossa resposta tem que ser no amor, com a liberdade. Foi isso que os apóstolos fizeram. Eles eram livres. Eles experimentaram a graça de Deus. E alguns preferiram não continuar. Preferiram não seguir Jesus Cristo. Porque realmente, meu irmão, minha irmã, o ressuscitado nos desafia. O reino de Deus é um desafio diário. Um desafio diário. Quando nós olhamos, podemos dar um exemplo muito concreto, quando nós percebemos a evangelização que é feita através dos meios de comunicação, a TV, a Rádio Imaculada, todo esse trabalho de evangelização é um desafio diário para se manter essa missão. Diariamente, aqueles que estão envolvidos precisam ter essa força do ressuscitado. Realmente é algo que impulsiona, mas também é um desafio. Se não tiverem a força do ressuscitado, se cada um não tivermos com a vida em oração, desiste, larga, abandona, porque os desafios são muitos. Então é preciso perceber bem, a força do ressuscitado está conosco, mas não é algo automático. Não é como uma mágica, como se tudo, com a graça, com a força do Espírito Santo, tudo já está resolvido, não. É preciso esforço pessoal, é preciso esse compromisso de anunciar esse reino de Deus, na liberdade,
mas com compromisso. No mundo que estamos vivendo, Deus sempre nos chama, a cada dia, a testemunharmos esse amor de Deus. Como Pedro foi testemunha do ressuscitado naquela comunidade, naquela região, o Senhor também chama a cada um de nós. Nós que estamos aqui no estúdio, você que nos acompanha na sua casa, talvez no seu trabalho, é chamado também a testemunhar esse amor de Deus, a testemunhar a força do ressuscitado, a testemunhar a graça de Deus que também você recebe diariamente. Somos chamados a ser testemunhas e poder responder essa pergunta tão atual para nós. E vocês, querem continuar a ser anunciadores do reino de Deus ou preferem deixar? E aí fica para nós este questionamento: qual vai ser a sua resposta? Como de Pedro e os outros apóstolos? Ou não daremos nenhuma resposta ao Senhor? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.